Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então dando continuidade à nossa disciplina de cálculo numérico, hoje vamos introduzir o estudo de um novo conteúdo, que é o método do ponto fixo. Na última aula, nós vimos, nas últimas aulas, nós vimos o método da bissecção, né, que a gente tinha um intervalo inicial, né, que determinamos lá o intervalo AB, função contínua no intervalo AB, que satisfaça as condições do teorema 1. Certo? E aí a gente definiu o intervalo inicial, íamos dividindo o intervalo ao meio, tomávamos o ponto médio, dividimos o intervalo ao meio e assim por diante. Então tínhamos todo o procedimento do método da bissecção. Agora, nós vamos ver o método do ponto fixo, que é um método muito importante. E em alguns casos, ele é mais viável computacionalmente. Bom, então o método do ponto fixo, para a gente iniciar o estudo dele, vamos considerar f uma função contínua no intervalo AB que satisfaça essa desigualdade. F de A vezes F de B é menor do que zero, ou seja, é negativo. Isso significa que o F de A e o F de B têm sinais opostos. E aí a gente tem que a nossa curva da função f, ela vai interceptar o eixo x no intervalo AB. Ou seja, existe um zero para a função no intervalo AB. Bom, o método do ponto fixo consiste em transformar a equação f de x igual a zero, e aí a gente vai determinar a raiz, né? F de x igual a zero. A gente vai transformar essa equação na equação equivalente x igual a φ de x, certo? E a partir daí, a gente vai obter uma sequência de aproximações para o nosso psi, que é o zero da função, através dessa relação aqui, ó, xk mais 1 igual a φ de xk. Ou seja, para obter o xk mais 1, a gente precisa do resultado do xk, que a gente obtém através dessa relação xk mais 1 igual a φ de xk, certo? Bom, esta função φ, ela é chamada de função iteração, que é a função que vai fornecer o nosso próximo valor para x, ou seja, para a nossa próxima aproximação do zero da função, certo? Bom, uma coisa que vocês podem perguntar fala, professor, mas o que é um ponto fixo? Bom, um ponto fixo é o ponto x que satisfaz uma equação desse tipo. Então, x igual a f de x. F de x é uma função arbitrária, é uma curva. Bom, em que consiste isso? Então, vamos supor que temos uma função f cujo gráfico é representado por uma curva. Assim. Deixa eu representar essa curva. Gráfico de uma função, uma curva qualquer. O que significa x igual a f de x? Significa a interseção desta curva com a reta y igual a x. E aí a gente tem uma interseção aqui, certo? Então, quando a gente vai fazer o método do ponto fixo, a nossa função já não vai ser mais a função f, a gente vai chamar de função φ, mas é a mesma coisa, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, pessoal, então a gente viu aí como basicamente consiste o método do ponto fixo, né? Então a gente vai transformar a nossa expressão, a nossa equação f de x igual a zero, vamos transformar ela numa equação equivalente a x igual a φ de x, certo? Então é isso. Aí vamos ver aqui um exemplo que vai nos mostrar que essa função φ de x, essa função φ de x a gente vai extrair do problema, né, da nossa f ou da equação f de x igual a zero. Então, com este problema, com este exemplo, nós vamos ver que a função φ de x pode não ser única, né? A gente tem várias opções para tomar a função iteração φ, certo? E isso vai interferir no resultado, né? Se aquela nossa relação de xk mais 1 igual a φ de xk, se aquela sequência de valores de xk vai convergir. Isso vai depender da função φ que a gente tomar, da nossa função iteração.
Então, beleza. Né? Então, o método do ponto fixo consiste em transformar a equação fx igual a zero em x igual a φ de x. Então, beleza. Dada a nossa função, x ao quadrado mais x menos 6, temos a nossa equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Então, vamos transformar esta equação aqui em uma equação desse tipo. Bom, observe que temos x igual a uma função de x. Então, vamos pegar o caso mais simples aqui. Vamos ver o primeiro caso. Então, eu vou deixar o x desse lado e o que não é x eu vou passar para o outro lado. 6 menos x quadrado. Ok? Bom, esta é uma função iteração. Então, disso daqui, concluímos que a nossa função iteração, φ de x, é dada por 6 menos x ao quadrado. Eu vou chamar esta primeira função iteração de φ1 de x. Certo? Então, essa aqui é a nossa primeira função iteração. Podemos tomar uma outra função iteração, φ, a partir desta equação. Vamos isolar, vamos deixar de um lado da equação x ao quadrado e vamos passar para o outro lado, que não é x quadrado. E aí a gente vai ter isso daqui, x ao quadrado igual a 6 menos x. Bom, agora o que a gente vai fazer é extrair a raiz dos dois lados da igualdade, certo? Então eu vou para eliminar esse quadrado. E vamos considerar apenas a parte positiva. Então x igual a raiz quadrada de 6 menos x. Neste caso, a nossa função φ2 vai ser raiz quadrada de 6 menos x. Okay? Podemos considerar a parte negativa, porque quando a gente extrai a raiz quadrada, tem um mais e um menos. Então podemos considerar φ3 como sendo menos raiz quadrada de 6 menos x. Certo? Mas esse exemplo não é tão interessante assim. Uma outra maneira de a gente fazer isso é o seguinte. Claro, vamos considerar aqui que x é diferente de zero. Bom, mesma coisa no item 2. Vamos isolar o x ao quadrado e o que não é x a gente passa para o outro lado. Então a gente tem x ao quadrado igual a 6 menos x. Quando dividimos toda essa igualdade por x, aqui some o x, aqui fica dividido por x dividido por x é 1. E aí a gente tem uma nova função iteração, que é essa funçãozinha aqui. 6 dividido por x menos 1. Então a nossa φ3 de x é igual a 6 dividido por x menos 1. Ok? Bom, pessoal, e aí a gente pode estabelecer outras funções iteração φ para um único problema. Ok? E a escolha desse φ vai ser fundamental para a convergência das aproximações do zero da função que a gente está fazendo. Ok? Bom, pessoal, então vamos fazer agora algumas observações a respeito da nossa função φ e da convergência. Bom, pessoal, então vamos ver aí qual o significado geométrico do método do ponto fixo. Então, graficamente, uma raiz para a equação x igual a φ de x, do nosso ponto fixo, solução do nosso ponto fixo, vai ser o quê? Vai ser o ponto da abscissa, aqui no eixo x, da interseção da reta y igual a x, que a gente tem a nossa reta, é a bissetriz dos quadrantes ímpares, a interseção dessa reta com a reta definida pela função φ, que é a nossa função iteração. Então temos a reta y igual a x e a reta definida pela nossa, a curva definida pela nossa função iteração. A interseção vai gerar exatamente nosso QC, certo? Bom, ok, o QC é o nosso objetivo. E aí, vamos supor que temos um problema, escrevemos lá a nossa equação f de x igual a zero, reescrevemos ela numa equação equivalente, x igual a φ de x, e beleza. E aí a gente tem um ponto inicial. Vamos supor que o nosso ponto inicial x0
esteja fim, certo? E aí a gente vai aplicar o método do ponto fixo. Então quando a gente aplica lá aquela relação xk mais 1 igual a φ de xk, então o xk aqui nesse caso, k é igual a zero. Vamos obter o x1, que é o nosso próximo resultado. Quando a gente aplica x0 na nossa φ, o que vai acontecer? Esse x0 na nossa φ, ele vai corresponder a um valor lá no eixo, lá na reta y igual a x, que na abscissa vai corresponder ao nosso x1, certo? Então partimos do x0, aplicamos o método do ponto fixo, né, lá com a nossa função de iteração já, e temos o ponto inicial, x0, né, aquele valor inicial, é um valor que está próximo da raiz. Aplicamos na nossa iteração, no nosso método ponto fixo, ele vai fornecer o valor x1, que é um valor que já está bem próximo do nosso psi, do nosso valor desejado, certo? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com o x0, mas com o x1. Então a gente vai aplicar o nosso x1 na nossa φ, ele vai fornecer o x2. Lá no eixo, na reta y igual a x, né? Olhando a interseção. Perdão, quando a gente aplica o x1 na nossa φ, ele vai fornecer o x2, que é resultante daquela relação, xk menos 1. Ok. E aí, esse valor aí aplicado na nossa reta y igual a x, ele vai fornecer o x2. x2, ele já é um valor que está bem próximo aí do nosso psi, mais próximo que os dois anteriores, certo? E aí a gente vai fazendo esse procedimento. E aí a gente vai obtendo as nossas aproximações para psi, que é o zero da função, ok? Então, à medida que a gente vai fazendo mais iterações, os resultados x3, x4, x5, xk, eles vão estar se aproximando cada vez mais do nosso psi. Isso nos leva a crer, claramente, que o limite, quando k vai para o infinito, quando a gente aumenta a quantidade de iterações de xk, né? Nosso xk, ele vai convergir para o nosso psi. Então, limite de xk quando k tende para o infinito vai convergir para o psi. Ok? Ou seja, né, aplicando esse método nessas condições, as nossas aproximações, elas vão se aproximar cada vez mais, os nossos resultados vão se aproximar cada vez mais do zero da função, do psi. Ok? Bom, pessoal, então vamos retornar novamente àquele exemplo que fizemos anteriormente. E lá a gente tinha determinado várias funções de iterações. A gente tinha determinado φ1, φ2, φ3, assim por diante. Bom, vamos analisar como que funciona o método do ponto fixo e a convergência para duas funções de iterações do exemplo anterior. Então, a primeira, a gente vai usar aquela mais simples, né? A primeira, a φ1, que a gente determinou no exemplo anterior, que era 6 menos x². Então, esta daqui vai ser a nossa função iteração, certo? Bom, e aí eu tomei esse exemplo aqui, desta função, que é uma função polinomial de segundo grau. Nós sabemos como determinar, não precisamos de método numérico para determinar os zeros dessa função, certo? Mas vamos usar ela como exemplo porque a gente sabe quais são os zeros dessa função, certo? Então aqui eu vou chamar de psi1 igual a 2 e psi2 igual a menos 3, certo? Okay? Então aqui a gente sabe quais são as duas raízes para a equação f de x igual a 0 para esta função. Ok. Bom, vamos considerar o nosso psi1. Então, a gente sabe que o psi1 é igual a 2. Mas vamos supor que não sabemos. E aí, né, utilizando aqueles métodos, os primeiros métodos que a gente fez para determinar uma primeira aproximação para o zero, ou seja, determinar um intervalo que contém a raiz e a gente toma um ponto próximo. Então, ó, vamos supor que a gente determinou um intervalo que contenha essa raiz, mas a gente não sabe que esta é a raiz. Ó, então eu vou tomar um ponto ali, um ponto inicial, x0 igual a 1,5. 1,5 é um número próximo de 2, está bem próximo.
Ok, então vamos lá. A gente sabe da nossa função iteração, né? xk, aí temos a relação xk mais 1 igual a φ de xk. E aí vamos usar aquela relação que vimos anteriormente. Bom, então vamos obter o nosso x1. Temos o x0, vamos obter o x1. Então o x1 vai ser φ de x0. Mas φ de x0 é igual a 6 menos 1,5 ao quadrado. Quando a gente resolve isso daqui, esse valor vai ser aproximadamente 3,75. Observe, nosso ponto inicial era 1,5, que era um valor bem próximo da raiz, que a gente está fingindo que não sabe o que é. O nosso segundo valor, o nosso primeiro valor da primeira iteração, que não é o ponto inicial, né, o x1, ele deu 3,75. É um número que está mais longe do 2 do que o 1,5, certo? Bom, ok, vamos ver o que acontece na nossa segunda iteração para obter o x2. Então o x2 é o φ de x1, certo? Usando a relação. Então aqui o k igual a 1. Para a gente achar o x2, a gente vai ter que fazer o φ de x1. Então, φ de x1 vai ficar 6 menos 3,75 ao quadrado. Quando a gente coloca na calculadora, isso daí vai fornecer o valor menos 8,0625. Então, na nossa segunda iteração, a gente já obteve um outro valor, um valor negativo ainda, menos 8,0625, que é um valor que está muito mais distante do que os dois anteriores, do que o 3,75 e o 1,5. Então aqui a gente já começa a perceber e fala, opa, está dando errado. A nossa sequência aqui, x1, x2, elas não estão se aproximando de 2. Elas estão indo para longe do 2. E é o que a gente não quer. Certo? Vamos fazer aqui mais um, o x3, para ver. Então o x3 é φ de x2. Então a gente vai usar o resultado anterior e aplicar na φ. Então vai ficar 6 menos 8,0625 ao quadrado. E jogando na calculadora isso daqui, vai dar aproximadamente menos 59,0039 alguma coisa. Olha só, na nossa terceira iteração já deu menos 59, que é um número que está muito longe do 2. Então o método do ponto fixo, utilizando esta função iteração, não é conveniente de modo algum, porque os valores as aproximações que a gente está obtendo, elas estão indo para muito longe do 2, certo? Então a gente tem que tomar cuidado quanto a essa questão, que é exatamente a escolha da nossa função iteração que vai fornecer uma convergência ou divergência do método. Mas isso a gente vai ver como que a gente vai poder escolher essa função. Tem um resultado que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Bom, pessoal, e agora vamos ver novamente o mesmo exemplo, só que vamos utilizar a outra função iteração no nosso exemplo anterior, né? Então, no exemplo anterior, nós tínhamos determinado a função iteração φ2 como sendo a parte positiva, né? Raiz quadrada, 6 menos x. Então vamos usar essa função iteração com o mesmo ponto inicial, x0 igual a 1,5. E sabemos que a gente vai aproximar aqui da nossa raiz, que x1, que é igual a 2. Ok. Então vamos lá, vamos obter o nosso x1. Então x1 é o φ de x0, que vai ser igual a raiz quadrada de 6 menos 1,5. Quando a gente calcula isso daí, ele vai fornecer um valor aproximadamente de 2,1213. Certo? Então, aproximadamente o valor. Então, ó, saímos de 1,5. Se a gente for analisar, a distância entre 1,5 e 2 é de 0,5. Na nossa primeira iteração,
a distância entre o x1 e o 2 é de 0,1. Né? Então, a gente já conseguiu uma boa aproximação na primeira iteração. Vamos fazer uma segunda iteração e obter o x2. Então, o x2 vai ser o φ de x1. A gente vai lá, 6 menos 2,123 ao quadrado. Jogamos na calculadora, vamos obter 1,969. Bom, né? O x1 era um número um pouquinho maior do que 2, 2,1. O x2 já é um pouquinho menor, mas ainda está bem próximo, 1,96. Então é um número próximo de 2. Então isso já nos leva a crer que, usando esta função iteração, φ2 igual a raiz de 6 menos x, o método do ponto fixo vai convergir. Tudo leva a crer que ele vai convergir cada vez mais para o ponto 2. Então vamos ver mais uma iteração, x3. Então x3 é o φ de x2. Jogando lá, a gente vai ter 6 menos 1,9694 ao quadrado. Ao quadrado não, perdão, aqui não tem ao quadrado dentro da raiz. Eu estou pensando no exercício da função anterior. Então 6 menos 1,9694, né, tudo isso vamos tirar a raiz quadrada, vai dar 2,0076. Olha só, o nosso x3 já forneceu duas casas decimais exatas. O nosso x1, a gente só tinha a parte inteira exata. O nosso x2, né, já era... O x1 e o x2 já são números bem próximos. Mas o x3, ele já é um número bem mais próximo que todos os anteriores. Vamos ver o x4 como φ. Se realmente vai ser mais próximo ainda. Então o x4 é φ de x3, substituindo lá no nosso φ, né? 6, aqui é φ2, né? Tudo φ2. 6 menos 2,0076 vai ser aproximadamente 1,9980. Bom, a gente já começa a perceber o que está acontecendo. Ó, tomamos o ponto inicial 1,5, certo? Vamos imaginar aqui, ó. Estamos na reta. Aqui está o nosso QC. QC1, que é o 2, né? Igual a 2. A gente tomou o ponto inicial x0 igual ao meio. Então vamos supor que o nosso x0 estava aqui. O nosso x1, ele veio aqui. x1. O x2 veio para cá, para a esquerda. O x3 foi para a direita, mas ainda continuou próximo. O x4 veio para a esquerda. O x5 provavelmente vai ir para a direita. Só que ele vai cada vez mais próximo. Certo? Vamos fazer o x5 e aí a gente já conclui. Fala, ó, já deu uma boa aproximação. Aqui já deu, né, duas casas exatas, então no x4 já temos exatidão de duas casas decimais. Por fim, o x5 é o φ2 de x4, igual a raiz quadrada de 6 menos 1,9980. Quando jogamos na calculadora, vamos obter aproximadamente 2,0004. Então, no x5, já obtemos uma aproximação com precisão de 3 casas decimais. Já é uma boa aproximação. Conclusão. Dependendo da nossa função iteração que tomamos, o método do ponto fixo pode ser conveniente ou não. Nós vimos aqui, nesse exemplo, que tomando uma função φ, uma função iteração, como a anterior, o método diverge. A gente vai tomando valores negativos e positivos, mas só que cada vez mais longe do nosso QC, do nosso zero da função. Já utilizando a função iteração φ2, a gente já obtém um método convergente. A gente já vê que o método converge para o QC. Okay? Então é isso. Agora vamos ver um resultado que fornece um método para a gente obter essa função φ, essa função iteração, de modo que ela seja convergente. De modo que
as nossas iterações aqui, as aproximações, sejam convergentes. Bom, pessoal, então aqui temos o teorema 2. O teorema 1, que a gente viu lá, dizia função contínua no intervalo, f de A vezes f de B negativo. Né? Então, era o nosso teorema. Agora temos o teorema 2, né, que diz a respeito do método do ponto fixo ser convergente. Então vamos considerar que si é uma raiz isolada no intervalo I. Então vamos supor que a gente tem um intervalo I lá na reta, que é o intervalo I, e a gente só tem uma raiz ali. Não temos duas raízes, certo? Poderia ter duas raízes, como a gente já viu. Mas vamos supor que é uma raiz isolada, que não existe outra. Então é uma raiz isolada da equação fx igual a zero, onde a gente tem a nossa função iteração, φ de x, né? A função iteração obtida através da equação fx igual a zero. E aí diz o seguinte, se a função, se essas condições são feitas para o nosso problema, para a nossa função iteração, então o método do ponto fixo é convergente nesse caso. Ok? Bom, e aí diz o seguinte, fala, ó, a primeira condição é de que a função iteração e sua derivada sejam contínuas naquele intervalo que contém o xi. Ok, então essa é a primeira condição. Tem que satisfazer a segunda condição também, que o valor absoluto da derivada da nossa função iteração, então o módulo de φ' de x, tem que ser menor do que ou igual a um valor n, que por sua vez é menor do que 1. Ou seja, módulo da derivada da nossa função iteração tem que ser menor do que 1 para todo x no intervalo que contém o zero da função. E a terceira condição é de que o ponto inicial, a aproximação inicial que a gente toma, também tem que estar dentro do intervalo que contém o zero da função. Se essas três condições são satisfeitas, então essa sequência de aproximações xk converge para o nosso xi. E lembrando a relação, que xk mais 1 é igual a φ de xk. Certo? Φ de xk. Então essa sequência xk aqui ela é obtida através dessa relação. Ok? Bom, então agora vamos analisar o exemplo anterior utilizando esse teorema, né, mediante esse teorema aí. Bom, pessoal, então retornando novamente, né, ao exemplo anterior, usando aquela mesma função, x² mais x menos 6. E usando a nossa primeira função iteração, φ1 de x igual a 6 menos x². Então vamos analisar as condições do teorema para esse problema aqui. Vamos ver se esse problema, né, a função, juntamente com a nossa função de iteração, satisfaz as três condições do teorema 2. Beleza, temos a nossa função de iteração, φ1. Vamos obter a derivada, φ1' de x. É fácil, derivada menos 2x. Né? Derivada normal em relação a x. Isso daí. Bom, primeira coisa que a gente observa, φ1 e φ'1 são duas funções contínuas. A φ1, por exemplo, ela é uma parábola. Uma parábola com cavidade voltada para baixo, corta y6. Então não tem nenhum problema, não existe nenhum tipo de restrição. Lembrando lá do cálculo 1 de domínio de função. No caso da φ'1, a função é menos 2x. Então a gente vai ter uma reta, passa pela origem do plano, né? E é uma reta. Uma reta a gente sabe que é contínua, não tem nenhuma restrição referente aos valores para x. Então, a primeira condição aí é satisfeita para esta função φ1. Vamos ver a condição, a segunda condição para esta função iteração. Então, a segunda condição é ok. A segunda condição dizia que a derivada de φ1 em módulo tem que ser menor do que 1. Então vamos analisar isso daqui. Bom, sabemos que a derivada φ1' é menos 2x. Então, menos 2x
tem que ser menor do que 1. Vamos analisar esta desigualdade aqui, certo? Bom, então vamos ter o seguinte. Como temos um módulo de menos 2x, a gente vai ter que fazer a análise, vamos ter que usar o conhecimento de valores absolutos, né? de função módulo. Bom, e daí sabemos que módulo de menos 2x é igual a módulo de menos 2 vezes módulo de x, certo? Que neste caso aí, módulo é igual ao módulo de 2x mesmo. Então, módulo de 2x menor do que 1. Ok. E aí, utilizando as propriedades do módulo, sabemos que isso daqui é 1 menor do que 2x. Pega um pouquinho. Deixa eu colocar aqui embaixo, fica mais claro. Então, usando as propriedades de módulo, menos 1 menor do que 2x menor do que 1. Bom, isso daqui implica que o x ele está entre meio e menos meio, certo? Bom, neste caso aqui, o que acontece? Quando a gente toma o que se 1, que se 1 é igual a 2, certo? Este valor de x, a gente está tomando x no intervalo aberto de menos meio a meio. Se a gente for olhar na reta, temos aqui, ó, vamos supor que aqui está o menos meio, aqui está o 0, aqui está o meio e aqui está o 2. A gente está considerando x neste intervalo. E neste caso, este intervalo não contém o nosso QC. Então, não existe um intervalo centrado aqui em 2, de tal forma que o módulo da derivada de φ1 seja menor do que 1, certo? Ou seja, em outras palavras, a gente não tem um intervalo que contém o zero da função. Então, neste caso, a segunda condição do teorema para esta função iteração desse problema não é satisfeita. E isso vai fazer com que o nosso método seja divergente, como a gente viu no exemplo anterior. Ok? Bom, pessoal, e por fim, vamos agora analisar a nossa segunda função iteração ali do exemplo anterior. Então, a nossa segunda função iteração, vamos analisar a primeira condição do teorema. Antes disso, vamos ver que a derivada φ2 é igual a menos 1 dividido por 2 raiz quadrada de 6 menos x. Certo? Bom, então aqui temos a nossa função iteração φ2 e a nossa função derivada φ2. Vamos analisar agora a primeira condição do teorema. Bom, primeiro observamos que φ2 é contínua ela vai ser contínua no intervalo de x pertence aos reais. Aqui, 6 menos x tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, x tem que ser menor do que ou igual a 6. Então, todo x real, de tal forma que x tem que ser menor do que ou igual a 6. Neste caso aqui, o número que está dentro da raiz pode ser zero. Então, não tem problema. Por isso que a gente colocou x menor do que ou igual. Ok? Bom, então a função φ2 é contínua naquele intervalo ali. E a nossa função φ2, observamos aqui, ó, o domínio. Aqui embaixo
o número que está dentro da raiz tem que ser positivo e todo o denominador tem que ser diferente de zero. E isso concluímos que esta função ela é contínua nesse conjunto, onde x pertence aos reais, está o quê? X tem que ser menor do que 6. Então aqui a gente só tira a restrição do x ser igual a 6. Porque se o x for igual a 6, vai dar divisão por zero. E aí, vocês sabem, né? Então beleza, φ2 e φ'2 são contínuas. Ok. Agora vamos ver a segunda condição do teorema. Bom, a segunda condição do teorema dizia que o φ'2 em valor absoluto tem que ser menor do que 1 para todo x que pertence ao intervalo, né, que contenha o zero da função. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, fazendo isso, temos a nossa φ2, φ'2, que é menos 1 sobre 2 raiz quadrada de 6 menos x. Isso daqui em módulo, vai ficar módulo de menos meio vezes módulo de meio. Então, isso aqui vai ficar módulo positivo, principalmente a parte positiva, certo? Para isso daqui ser menor do que 1, e daí temos isso daqui. Menos 1 menor do que 1 dividido por 2 raiz de 6 menos x, menor do que 1. Disso daqui, nós podemos tirar essa parte aqui, porque esse quociente que está aqui no meio dessa desigualdade, ele vai ser sempre positivo, né? Não pode ser negativo por causa da raiz aqui embaixo e não vai ser igual a zero também, certo? Então isso daqui vai ser maior do que zero. Então essa parte dessa desigualdade a gente pode retirar. Então é um número positivo. Beleza. Deixa eu só reescrever isso daqui. Dessa forma. Então vamos ter 1 dividido por 2 raiz de 6 menos x menor do que 1. Ok? Bom, resolvendo essa desigualdade, chegamos que x é menor do que 5,75. Ok. Bom, o que significa esse x menor do que 5,75? Então imagina que estamos lá na reta, que temos o nosso 5,75. Né? O 2 vai estar mais ou menos por aqui, e aqui vamos supor que está o zero. Bom, então a gente vai tomar x menor do que 5,75. E aí, esse intervalo ele vai naturalmente conter a nossa raiz. Isso significa que a gente consegue obter um intervalo centrado em x igual a 2, no nosso QC, de tal forma que a derivada φ'2 em módulo seja menor do que 1. Certo? Para isso, basta a gente tomar x menor do que 5,75. E como as condições do teorema são satisfeitas, aliás, o ponto inicial x0 a gente vai tomar de acordo com isso daqui. E aí, ok, não tem problema nenhum. Então, x0 ele vai pertencer ao intervalo que contém a raiz. Então, como as condições do teorema são satisfeitas, concluímos que, para esta função iteração φ2, o método do ponto fixo é convergente. Ok? Bom, pessoal, então, basicamente é isso. Para a aula não ficar muito extensa, eu vou ter que dividir em duas partes. E aí a gente vai ver um outro vídeo só resolvendo exercícios, exemplos, utilizando o método do ponto fixo. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.